Um dos personagens mais carismáticos das histórias em quadrinhos chega agora às telas de cinema. E em 3D. Steven Spielberg e Peter Jackson trazem até você as incríveis aventuras do repórter Tintin. Dos quadrinhos ao cinema, passando pela animação, o corajoso repórter já conquistou milhares de fãs no mundo todo. Conheça agora na HBO Family os bastidores desta superprodução. Os detalhes do novo jogo do personagem que coloca você no meio da ação. E ainda, os museus do país onde nasceu Tintin e que até hoje preservam a imagem do herói. Embarque agora nessa emocionante aventura. No início do século passado, surgiu na cidade de Bruxelas, capital da Bélgica, um personagem que entraria para a história. Já existiam quadrinhos nos Estados Unidos antes de chegarem aqui na Europa. Eles surgiram aqui por volta de 1910, 1920, mas nunca tiveram o mesmo sucesso que nos Estados Unidos, até que uma pessoa começou a fazer quadrinhos, o Hergé. Em 1929, com um lápis, um senhor com apenas imaginação e trabalho e vontade e amor, muito amor, cria uma obra como a de Tintin. A inspiração para o Tintin veio da própria experiência de Hergé, seu criador, que também trabalhava em um jornal. Hergé trabalhava no XXe Siècle, um jornal muito famoso na época. Ele tinha acesso às diferentes informações, reportagens de exploradores, guerras, política. Ele juntava as histórias que interessavam e inventava uma história que, no fundo, também tinha realismo. Os desenhos normalmente não abordam o tipo de coisa que ele abordava, sabe? Corrupção política e coisas assim. Eram temas elaborados e eu sentia que aprendia assistindo o Tintin. O freio! Sabotagem! Os livros do Tintin são muito baseados na realidade e no mundo, sem um embelezamento mágico. É exatamente o mundo em que você e eu vivemos. E as aventuras que o Tintin vive. Quando você é jovem, você facilmente se imagina naquelas aventuras também. As histórias acompanharam as muitas mudanças que aconteceram no mundo durante o século, levando o intrépido repórter a emocionantes aventuras nos mais diferentes países. Quando vemos os livros do Tintin e as várias histórias que ele escreveu, são sempre inspirações diferentes. Se olharmos, por exemplo, O Templo do Sol, é uma história sobre a arqueologia peruana. Se olharmos Rumo à Lua, é uma história fantástica, porque em 50, quando se passa a história, o homem ainda não havia chegado à Lua, é quase uma premonição. Em todas as histórias há uma inspiração quase real. E, como eu disse, ele sempre está buscando informações para que tudo seja o mais real possível e dê mais vida à história. Apesar de ter nascido na Bélgica, Tintin é universal. Por isso, encanta crianças e adultos do mundo todo até hoje. O Tintin é um personagem muito engraçado. Ele nunca se apaixona, nunca sente fome. Os seus valores são universais, como a amizade, fazer o bem aos outros. Ele é muito o típico cara perfeito. Ele até chega a ser um pouco irritante por causa disso. Ele é um repórter corajoso e esperto que muitas vezes se torna mais parte da história do que apenas um repórter dando notícia. Ele deve ter uns 16, 17 anos. Ele tem aquele topete incrível que significa o símbolo da persistência dele. O que eu me identifico com o Tintin é que ele não aceita não como resposta, e eu sou exatamente assim. Muitos personagens ajudam Tintin nessas aventuras e aparecem constantemente nas histórias. Mas nenhum é mais fiel que o inseparável Milou. Ao lado do Tintin tem personagens muito carismáticos, como o Capitão Haddock, como o Milou, como a Bianca Castafiore. Eles realmente trazem mais vida para as histórias e as tornam tão especiais quanto são.
Milu, olha só. O Milu é um dos personagens mais interessantes do Tintin, porque ele é um cachorro muito inteligente e faz muito mais do que apenas seguir o Tintin e morder a canela dos outros. Ele se envolve de verdade na história. Às vezes, tem um papel muito importante em várias cenas. Existem momentos no filme em que a ação do Milu é a responsável por fazer a história seguir o seu rumo. Representar o mascote de Tintin com naturalidade e realismo era um dos maiores desafios da adaptação cinematográfica. A companhia de efeitos especiais de Peter Jackson se encarregou de cumprir a missão com maestria, cabendo a ele assumir um conhecido papel para demonstrar o que poderia ser feito visualmente já no primeiro teste. Oi, eu sei que a gente está fazendo testes para o Milu, mas eu queria aproveitar a oportunidade e me colocar no filme no papel do Capitão Haddock. Ele foi ótimo. Foi nada. Ele apareceu de baixo, meio bêbado. Eu tô um pouquinho nervoso. Foi uma boa surpresa, né? Se Peter Jackson, diretor da franquia Senhor dos Anéis, assume a produção e os efeitos especiais, quem assina a direção é ninguém menos que Steven Spielberg, que tentava levar as aventuras deste repórter aos cinemas há mais de 20 anos. O meu primeiro contato com o Tintin do Hergé foi durante o lançamento de Os Caçadores da Arca Perdida na França. Um dos críticos citou diversas vezes uma série de livros chamada Tintin. Eu fiquei fascinado e pedi para ver o livro e descobri o Hergé pela primeira vez. Sinto muito não ter tido a chance de encontrá-lo e conhecê-lo, mas conversamos por telefone 3 semanas antes dele infelizmente falecer. E ele era um grande fã de Os Caçadores da Arca Perdida, e no telefonema ele disse que gostaria que eu adaptasse seus livros para o cinema. Então foi um dos telefonemas mais incríveis da minha vida. Eu li todos os livros, coleciono os livros desde os 5, 6 anos de idade. E eu estava ansioso pelo filme do Tintin do Spielberg. Eu esperei simplesmente por um quarto de século. E dá para imaginar a minha empolgação no momento em que o Steven me chamou para participar. Foi uma decisão muito difícil, eu tive que pensar por 2, 3 segundos. E tem sido uma grande diversão. E ação. A história escolhida para a adaptação mistura 3 aventuras diferentes. Queríamos começar a vida cinematográfica do Tintin com uma história que tivesse o Capitão Haddock e o Tintin juntos, porque para nós a relação deles é vital, mesmo sabendo que o Hergé começou a série do Tintin sem o Capitão Haddock nos anos 30. Por volta de 1939, 1940, ele desenvolveu o personagem do Capitão Haddock, então queríamos que o encontro entre os dois estivesse no primeiro filme. E este encontro acontece no Caranguejo das Tenazes de Ouro. O Capitão Haddock, um dos mais controversos e carismáticos do universo de Tintin, ganha destaque nessa nova adaptação. Ele é o contrário do Tintin. Ele é cheio de emoção, ele é alcoólatra. É o mais humano possível. Ele fica nervoso, ele se decepciona facilmente, ele tem memória fraca e tem todos os tipos de defeitos. Obrigado, meu nome é Tintin. Haddock, Archibald Haddock. No meio do desenvolvimento da história toda, damos tempo para os personagens terem uma relação entre eles. Damos tempo para o Capitão Haddock falar sobre o que o levou a beber, o que o levou ao fundo do poço, até abordarmos no primeiro filme os ancestrais do Capitão Haddock, para entender bem porque o Capitão Haddock é o homem que ele é hoje. Quem vive o Capitão é o ator inglês Andy Serkis, famoso por interpretar figuras bem diferentes, como King Kong e o Gollum de Senhor dos Anéis. É difícil imaginar o Gollum ou King Kong como Capitão Haddock, porque nem o Gollum e nem o King Kong se lembram o Haddock, mas conhecendo o Andy como conheço, eu sabia que ele era o ator ideal. Eu acho que faz mais sentido eu interpretar o Capitão Haddock. Realmente me interessou e eu entendo porque o Peter e o Steve me escolheram pro Haddock. Eu também cresci com o Tintin. Tintin e Asterix foram muito importantes na minha infância e eu tenho ótimas lembranças disso. O meu pai trabalhava no Oriente Médio
E toda vez que eu ia visitá-lo nas férias de verão, eu lia o Tintin. Então, ter a chance de me envolver anos depois neste filme foi maravilhoso, foi realmente incrível. Já Tintin é interpretado pelo jovem ator Jamie Bell, que estreou nos cinemas com Billy Elliot. Eu me impressionei com o Billy Elliot. O que o Jamie Bell fez naquele filme, a interpretação foi magnífica para mim. Não só a sutileza da atuação, mas também a incrível performance física dele. Então o Peter e eu tivemos a certeza de que ele seria o Tintin ideal. Eu também tive a chance de projetar muito do que eu queria ser quando criança nesse personagem, porque ele é um exemplo de excelência para pessoas mais jovens, sabe? Eu queria ser corajoso, eu queria ser heróico, eu queria ser um viajante do mundo e ver o mundo e também resolver mistérios, resolver injustiças, encontrar tesouros. Além deles, outros grandes atores também se juntaram ao projeto para dar vida aos diferentes personagens da adaptação. Eu ganhei o primeiro livro, o quadrinho, eu acho, quando eu tinha uns 6 anos, de presente de um amigo dos meus pais. E eu leio desde então. Eu me baseei na tradição inglesa de interpretar caras malvados. Eu tentei fazê-lo do meu jeito, mas eu faço isso em todos os meus filmes. E como eu li os livros, eu tinha uma pequena ideia de como ele tinha que ser e até onde eu poderia ir com o personagem. Você sabe o valor daquele pergaminho? Vou encontrá-lo com ou sem a sua ajuda. O Dupont e Dupont, eu acho que eles seguem a tradição das estrelas de cinema mudo, como o Gordo e o Magro, o Charlie Chaplin, e a gente sempre vê eles como dois Oliver Hards, de certa maneira. Eles são muito esquisitos e bastante trapalhões. Eles trabalham para a Polícia Internacional e eles se consideram os melhores detetives e claramente eles são os piores. Bem ruins.